Oi, Aninha, tudo bem, princesa? Então, a prof ficou de mandar o vídeo aqui da escola. E aí, na página 59, ela é uma continuação, na verdade, da página 58 sobre o texto aqui da cicatrização, tá? Qual é o micro-organismo que é citado no texto? Lá no texto fala de um micro-organismo, qual é ele? E aí tem para você relacionar a cicatrização citada no texto de acordo com a imagem que tem aqui. Então, lá no texto ele fala o que primeiro? O que aparece primeiro? Lá tá bem descritinho, né? Quando machucamos a pele, atinge os vasos sanguíneos e ocorre um pequeno sangramento no local, nosso organismo reage, pois o sangramento deve ser interrompido para que não perdermos muito sangue. Aí fala da coagulação, então qual é a primeira imagem? É referente à coagulação. A imagem 2 e 3 estão no mesmo desenho, que é quando começa a cicatrização. E a última imagem é quando já está lá cicatrizado, já cicatrizou, já está tudo bem, né? E a pele já voltou ao normal. Muitas pessoas arrancam a casquinha antes dela se soltar sozinha. Com base nas informações do texto, você diria que essa ação contribui para a cicatrização da pele ou prejudica e por quê? Quando a gente tira a casquinha, lá no texto está dizendo ok, tira mesmo, tá certo ou não? E por quê? Lá no texto tem uma justificativa, né? Por que não pode arrancar? Porque prejudica? Porque o que faz com a pele? Para você colocar aqui, tá? O conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano é chamado de microbiota. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Escreva 2 exemplos de como a microbiota ajuda na manutenção da saúde dos seres vivos. Pessoal, as bactérias, por exemplo, que ficam no nosso intestino, Ana, elas produzem vitamina e protegem o órgão do intestino de outras bactérias que podem causar doença. Então, a microbiota que fica aqui no nosso organismo, ela é boa, ela combate a infecção, outras infecções, então. Alguns fatores podem influenciar a quantidade e as espécies de micro-organismos que compõem a microbiota. Cite 2. A idade, né? Então, com o avançar da idade, essa microbiota vai alterando, a gente fica mais vulnerável a algumas doenças. A gente até fala que a imunidade fica mais baixa, o sistema imunológico fica mais baixo, enfim. E o hábito de vida, né? Então, se a gente tem uma higiene adequada, se a gente pratica esporte, tem uma alimentação saudável, tudo isso contribui para uma microbiota funcionar adequadamente, para a nossa microbiota para o bem, para o nosso organismo funcionar e combater aquilo que precisa adequadamente. Aqui tem assim um desenho de um mosquito picando a mão de uma pessoa, né? Mordendo, picando a mão de uma pessoa. Qual que é o fator transmissão de doença nesse caso? É a picada do mosquito. Qual que é uma doença que ele pode causar? Nesse caso aqui, por exemplo, a dengue, pode ser o chikungunya, pode ser o zika vírus. E quais são as medidas de prevenção? Usar repelente, não deixar água parada para o mosquito não criar, para não ter um aumento da criação de mosquito, para a gente não se contaminar, né? Então, evitar a reprodução. E aí, na situação 2, qual que é a transmissão? É a ingestão de alimentos contaminados. Que doença pode causar? Dá uma pesquisada no texto. Quais são as medidas de prevenção? O que eu posso fazer para isso não acontecer? E aqui na situação 3, ele está espirrando ou tossindo, né? O que isso pode causar de doença? E qual é a medida de prevenção para que isso não aconteça? Proteger o nariz e a boca ao tossir ou espirrar é uma maneira de prevenir doenças. Sobre esse assunto, observe a imagem A e B e para responder, né? Qual imagem apresenta a melhor forma de cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar? Para responder essa, pensa que assim, se eu tosso assim, vai ficar partículas de saliva, de secreção na minha mão. E se eu for cumprimentar ou tocar em algum aluno, concorda que se eu estou contaminado, eu contaminei outro aluno? Agora, dificilmente, essa parte do corpo, eu entro em contato com alguém. Então, qual é a figura correta? E justifica, tá? E escreva o nome de 2 micro-organismos que podem ser transmitidos nesse caso. No caso da tosse e do espirro, pode transmitir o quê? Vírus, bactéria, protozoário? O que se transmite? E aí as medidas de prevenção contra doenças causadas por micro-organismos dependem de sua forma de transmissão. Sabendo disso, assinale as alternativas corretas e em seguida escreva as incorretas, tornando-as verdadeiras. Aquilo que for verdade você vai assinalar, né? E o que não for verdade, você vai transformar em uma
afirmação, numa verdade, tá? A única frase aí que não está correta é a primeira, e a gente tem que transformá-la assim: a amebíase pode ser prevenida lavando as mãos e os alimentos antes de comer. Já a malária é prevenida evitando a proliferação de mosquitos transmissores. E aí a gente tinha que formar uma frase com todas essas letrinhas que estão aqui, e a frase fica: a biotecnologia é o conjunto de técnicas de manipulação de seres vivos visando a obtenção de interesse para a sociedade. E aqui, de acordo com a frase, a gente tinha que preencher as palavrinhas. Então, muitos deles contêm micro-organismos em sua receita, são os alimentos. São produzidos a partir de plantas e micro-organismos e usados para tratar doenças, são os medicamentos. E são produzidas a partir de micro-organismos mortos ou alterados em laboratórios e usados para prevenir doenças, são as vacinas. Ana, a Pro fez um vídeo de correção sobre esse conteúdo também. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, se mesmo vendo o vídeo de correção ainda tem dúvida, me comunica.